Atos, capítulo de número 27, lá no versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestrava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Finícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando estes, usaram de todos um meio para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram a léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, com ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Amém. Nós vemos aqui nesse texto uma viagem a qual Paulo estava fazendo, né? E nessa viagem ocorreu ali sérias complicações, e eu quero que você interprete nesta noite esta viagem como a sua jornada aqui nesta terra, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, possa trabalhar com você. É necessário você olhar para essa viagem que Paulo estava fazendo e você olhar para a vida que você está vivendo. Nós temos um objetivo, não temos? Ou nós vamos viver eternamente aqui? De maneira alguma. Estamos aqui de uma passagem, mas o nosso destino é o quê? É o céu. Agora nós precisamos analisar e observar, amados, como está sendo essa viagem. Assim como os marinheiros aqui deste navio, né, o capitão do navio, né, o mestre do navio,
aqueles que eram responsáveis por aquele navio, não observaram, eles acabaram sofrendo com isso. E assim também é a tua vida. Se você não observar aquilo que está acontecendo, aquilo que está passando na tua vida, você vai acabar sofrendo. E o que Deus quer falar com você nessa noite é isso mesmo. E para frisar aí no teu coração essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Que voz você está ouvindo? Existem duas vozes. Existe a voz da razão e existe também a voz da emoção. Qual delas você está ouvindo? A voz da razão, amados, é aquela voz que leva você a discernir o bem e o mal. A voz da razão é aquela voz que leva você a ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é má. E a voz da emoção é aquilo que leva você a chorar. A pessoa, quando ela fica emotiva ali, ela começa a fazer o quê? É difícil uma pessoa, quando está emotiva, sorrir. As lágrimas começam a rolar. Então, se você ouve a voz da emoção, você pode ter certeza que lá na frente você vai chorar. Lá na frente você vai ter problema. E o que seria então a voz da razão e a voz da emoção? A voz da razão é você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele sempre vai ter razão na sua vida. Ele sempre vai te mostrar o que é bom e o que é mal. Ele sempre vai ensinar a você o caminho que você tem que andar. E você ouvir a voz da emoção é você ouvir a voz do teu coração. E a Bíblia diz assim que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. E ninguém o conhece. Aqui nós temos essas duas colocações desse texto. Temos aí a voz da razão e a voz da emoção. Paulo, ele estava representando ali o que? A voz da razão. Enquanto que o mestre do navio, o piloto do navio, estava representando ali a voz da emoção. E por quê, amados? Eles estavam em um lugar seguro, eles estavam em um lugar que davam para eles passar o inverno todo, sem ser necessário acontecer essa tragédia toda que aconteceu. Mas quiseram ir pela voz da emoção, a voz do coração. Porque eles quiseram sair daquele lugar que estavam, por não ser um lugar tão bonito, tão atraente, por não ser um lugar bacana. Vamos lá para o porto de Creta, porque lá o porto de Finícia, porque lá é um lugar bacana, lá dá para ver para o sudeste, lá dá para ver para o nordeste, lá nós vamos ter mais visão. Hoje as pessoas andam dessa maneira, segundo a voz da emoção. Não está bom aqui, eu vou para lá, não está bom lá, eu vou para ali, e aí vai assim, daqui e ali, e a vida da pessoa vai correndo sério risco. Hoje o que as pessoas mais querem é andar segundo a emoção e não segundo a razão. Porque às vezes a razão confronta você. Às vezes a voz de Deus confronta você, coloca você na parede. E as pessoas não querem isso hoje. Querem andar segundo o desejo do seu coração. Aqui nós vemos nesse texto várias colocações para interpretar, segundo as nossas necessidades. Paulo, quando ele viu aquilo que as pessoas estavam querendo fazer, ele talvez por uma revelação de Deus, ou talvez ali por experiências de navegação, ele chega diante daqueles homens e diz assim: amados, eu vejo
que a navegação vai ser perigosa. Porque talvez ali Deus havia revelado a Paulo, né, ou então a experiência que ele já tinha de navegação. E o interessante é que nesse texto aqui, Paulo ele não está ali como um comandante, Paulo ele não está ali como um passageiro, ele está ali como um prisioneiro, prisioneiro de Cristo, prisioneiro por causa da palavra de Deus. E aí então ele, chegando diante dos homens, dos comandantes ali, olha, eu vejo que vai ser perigosa a navegação, aí no verso 9, tornando a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestrava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha o alerta que Paulo dá aos comandantes, amados. A voz da razão, a voz do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem dito para você: não faça isso que vai ser prejudicial para você, não faça isso que isso daí vai trazer mal para você. E você não tem dado valor a essas vozes, essas palavras. Aqui, o povo daquele navio não deu crédito à voz de Paulo. Aí chegou ali então o comandante, chegou o piloto. Olha, não vai ter perigo nenhum não. O vento acalmou, está um vento brando, não vai ter problema. Nós vamos chegar lá na outra ilha, e ali nós vamos ter muito mais prazer, vamos ter muito mais alegria do que aqui onde estamos. Só que Paulo traz 3 alertas aqui de prejuízo: prejuízo da carga, prejuízo do navio e prejuízo da própria vida. Eu quero dizer para você, igreja, que quando você anda segundo a voz da emoção, segundo o teu coração, você acaba tendo prejuízo. E o prejuízo primeiro que tem é na carga que você carrega. Mas que carga é essa que eu não sei? Amados, nós carregamos uma carga valiosíssima. Nós carregamos dentro de nós algo de muito valor, amados. Qual é a presença de Deus? A presença de Deus é dentro da sua vida. Deus, o Espírito Santo, habita dentro de você. Agora, quando você vai segundo a voz da emoção, você acaba perdendo esta carga dentro de você. Porque Deus não vai habitar em um templo imundo. Deus não vai habitar em um templo cheio de tormentos. A segunda coisa que você acaba perdendo aí é o navio da sua vida. E o que seria o navio da vida? O nosso corpo. O nosso corpo é esse navio. Nós navegamos nesse mundo. A palavra de Deus, quando ela vem falando de mar, ela está referindo ao mundo, as pessoas, as nações, a multidão. Nós já estudamos isso lá em Apocalipse. Quando vem falando de mar, se refere às nações. E você é um navio que navega em meio a esse mar. Agora, se você andar segundo a voz da emoção, segundo o teu coração, você vai acabar perdendo esse navio. Eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive com uma pessoa que, enquanto ela estava ali aprendendo a louvar a Deus, a fisionomia dela foi se aperfeiçoando, foi ficando bela, foi ficando maravilhosa. Depois ela andou pela voz da emoção
perdeu a carga mais preciosa que ela tinha dentro dela, que era a presença de Deus, e o navio começou a sofrer danos. A pessoa começou a desfigurar, a ponto de eu passar por ela na rua e não reconhecer. Se não fosse a minha esposa dizer quem era, eu não saberia. Vocês estão entendendo, amados? Enquanto você está com Jesus, você vai ser sempre lindo, bela, maravilhosa e maravilhoso. Mas no momento em que você começa a andar segundo o teu coração, os teus desejos, você começa a desfigurar. Você começa a se tornar aí uma pessoa feia. A aparência, o semblante começa a cair. Terceira coisa que nós vemos aqui, que Paulo está dizendo que eles iriam ter danos na própria vida. O que seria esse ter danos na própria vida, amados? É você perder a alegria de viver. Quantas pessoas já não têm mais prazer em viver? Quantas pessoas já perdeu essa alegria? Olha Davi, ele começou a andar segundo a voz da razão, a voz da emoção, perdão, segundo o coração dele. Ele caiu em pecado. E ali então, no momento de arrependimento, Davi clamando a Deus, ele fala para Deus: Senhor, não retires de mim o teu espírito, mas torne a dar a alegria da tua salvação, amados. Quando você anda segundo o teu coração, você perde a alegria, você perde o prazer de viver, você perde a esperança, você perde os sentimentos que existem dentro de você, você perde o amor para com as pessoas e até contigo mesmo, porque você está andando segundo a voz da emoção. O pessoal aqui decidiram: não, nós vamos sair daqui, não vamos ficar aqui, vamos para outro lugar. O centurião, ele tomou essa decisão. O versículo de número 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. O centurião dava mais valor àquilo que eles estavam dizendo. Eu quero dizer para você que você é o centurião do teu navio. Você é o centurião da tua vida. E agora é importante você parar e pensar: a quem você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo? A voz do Espírito Santo ou a voz do teu coração? Quantas vezes o Espírito Santo disse para você: olha, não faça nada, não saia, não vá em determinado lugar, não tome essas atitudes que você está prestes a tomar, e você não deu crédito, você se deu mal. Deus fala para você nessa noite: você que está prestes a tomar uma decisão na tua vida, não faça isso. Eu não sei qual é a decisão que você está aí pensando em tomar, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer para você para não fazer nada, até segundo a ordem de Deus. Não faça nada. O centurião, dando ali crédito, dando valor às palavras daqueles homens, ele decidiu sair daquele lugar, como diz aí o verso 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Olha, lá nós vamos ter mais visão. Olha, lá nós vamos ter mais alegria. Quantas vezes você pensou assim: olha, ali eu vou ser mais feliz,
Ah, se eu fizer isso, eu vou ser mais abençoado. Ah, se eu fizer aquilo ali, eu vou ter mais lucro. Amados, ouça a voz da razão. Ouça a voz da razão. Ouça o Espírito Santo de Deus falar com você. As condições aqui para aquele povo eram favoráveis, né? Eles olharam para o vento, olharam para o mar, e olha que eles já tinham enfrentado uma tempestade. Se você pegar o contexto aí do texto que nós estamos lendo, você vai ver que eles já estavam ali em meio a uma tormenta, né? Mas de repente eles olham assim, e o mar calmo, o vento brando soprando em direção ao sul, e eles então chegam a uma conclusão: olha, vai dar para nós irmos. É agora o momento, essa é a hora. Amados, existem momentos na tua vida também que a situação é parecida. Momentos em que você olha para a situação, você olha para as condições e você chega a uma conclusão. O teu coração diz para você: é agora. É agora. Mas lá no teu subconsciente você ouve uma voz dizendo: não. Lá no teu subconsciente você ouve o Espírito Santo dizendo para você: não é agora. E de repente você acaba fazendo aquilo que não era para fazer. Olha aqui, verso de número 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Olha o perigo, amados. Olha a pessoa quando ela anda segundo a voz da razão. A primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Levantar âncora. E isso é um perigo. É a pessoa levantar âncora. Por quê? Qual é a função da âncora? A função da âncora é manter o navio fixo ali naquele lugar. Essa é a função. Mantém o navio seguro, mantém o navio preso em alto mar. E a pessoa, quando ela olha para a situação, e a situação parece agradável, né, a ela, ao coração dela, a primeira coisa que ela faz é levantar a âncora, ou seja, abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é a âncora que mantém você firme. A palavra de Deus é a âncora que no meio da tempestade o teu navio não vai naufragar. No meio da tempestade o teu navio vai manter firme. No meio da tempestade o teu navio não vai ser arrastado com forças. Porque a palavra de Deus mantém você firme. Agora a pessoa, quando ela quer andar segundo a emoção, segundo o coração, ela abre mão da palavra de Deus para viver segundo o coração dela. E o interessante aqui é que eles começaram aquela navegação gostosa. No começo tudo é maravilhoso. No começo tudo tem sabor de mel na tua vida. Mas depois se torna amargo como um absinto. Quando você anda segundo o teu coração. Quando você anda segundo o coração. A situação pode parecer agradável no momento ali. Você pode pensar que está por cima da carne seca, né? Oh, eu estou abafando, eu estou prosperando, Deus está me abençoando, as coisas vão dar certo para mim, agora vai, agora as coisas vão fluir. E aí a pessoa vai naquela maravilha, assim como eles estavam aqui: olha, vamos levantar âncora, né? Vamos navegar. Aí a pessoa começa a pensar assim, quando tudo está indo bem para ela: agora eu não preciso mais da palavra, agora eu não preciso mais de ir na igreja, agora eu não preciso mais de oração, agora eu não preciso mais de jejum, eu posso ir na igreja uma vez por mês, eu não preciso mais de aumentar agora o falatório daquele povo. E ela começa então a levantar âncora. E ela vai navegando.
Eu fico imaginando aqui a alegria daquele povo, né? Olha, o vento está favorável, as coisas estão uma beleza, o mar está quieto. Só que é aí, amados, que a coisa começa a complicar na vida das pessoas, porque surge imprevistos de onde você menos espera. E aí, se você não tem a palavra de Deus, você vai ser arremessado com toda a força nas pedras, você vai ser arremessado com toda a força nas ondas gigantes. Olha só o que o texto nos ensina, verso de número 14, eles costeando ali mais de perto a ilha de Creta. Aí no verso 14 diz assim, ó, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha aqui, amados, que infelicidade. Esse Euroaquilão, euro significa leste, né? Aquilão significa aí o norte. O navio caminhando em direção ao sul, veio um vento leste e veio um vento norte, um de encontro com o outro, pegou aquele navio. Agora imagina a situação. Eu imagino que aquele navio começou a rodar, porque ele estava no meio de um tufão. Aquele navio começou a girar. Amados, quantas pessoas você não conhece que vive dessa maneira? A vida dela vai girando, ela anda em círculo, nunca sai do lugar. Faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, de repente ela está na mesma coisa, na outra, na outra, na outra. Por quê? Levantou âncora antes do tempo, confiou na voz do coração. Quantas pessoas você conhece que hoje está aqui, amanhã está lá, depois está aqui de novo, amanhã está lá, depois está lá, está aqui? Quantas pessoas assim você conhece? Porque é pessoas, amados, que não têm a palavra, que não anda segundo a voz da razão, que não anda segundo a voz do Espírito, mas anda segundo o próprio coração. O que Deus fala com você nessa noite é: ouça a voz do Espírito Santo ao teu coração. Não faça nada, não tome nenhuma decisão sem antes o Espírito Santo confirmar no teu coração. Eles poderiam muito bem estar seguros naquela ilha, só porque o lugar não era atraente, só porque o lugar não era próprio para eles passarem o inverno. Eles quiseram sair dali. Quantas vezes você foi tentado a pensar assim: olha, esse daqui não é o lugar para mim? Quantas vezes você foi tentado a pensar assim: olha, aqui não é meu lugar mais, e você se deu mal porque você saiu? Não faça isso, igreja. Ande segundo a voz da razão. Continuando aí no texto, verso de número 16, diz assim, ó, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. A custo eles conseguiram recolher ali o bote, porque já tinham perdido até mesmo o bote. Trazendo aqui para nós, amados, imagine aí em um navio no alto mar. O que aquele bote representa naquele navio? Nós podemos aqui ter várias interpretações, né? Aquele bote representa, eu imagino, né, que ele representa ali uma esperança de salvamento. Se aquele navio afundar, tem os botes ali, que é uma esperança para os
passageiros se salvarem. Eu imagino que seja ali um salva-vida. E quem foi teu salva-vida? Jesus. Que medo de falar Jesus. Quem foi teu salva-vida? Jesus foi nosso salva-vida. Ele foi esse bote aqui no meio da tormenta que nós vivíamos antes. Ele foi esse bote, ele foi ali a esperança de salvamento, a esperança de salvação na nossa vida. E aqui trazendo para esse texto aqui, quando eles conseguiram recolher aquele bote, eles conseguiram trazer para dentro daquele barco uma esperança de salvação. E levantando, verso 17, e levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Eles tinham medo aqui, amados. Eles tinham medo de chegar em um determinado lugar chamado Sirte. Por que eles tinham medo de chegar aqui? Esse lugar ele era conhecido como um lugar de areia movediça. E o medo deles era chegar naquela areia. Os irmãos sabem muito bem como que funciona aí a areia movediça. A pessoa, quanto mais ela tenta sair, mais ela afunda. Quanto mais ela mexe ali, ela se debate para sair daquela areia, mais ela afunda. E se ela ficar quietinha, ela vai afundando aos pouquinhos. Então não tem solução. Na nossa vida, se nós não andarmos segundo a voz do Espírito Santo de Deus, vai chegar um momento em que pessoas vão cair em areia movediça. Aquelas pessoas que andam segundo a voz do coração, eu vou fazer isso e ninguém tem nada a ver comigo. Amados, isso é um perigo. Isso é um perigo. Olha para cá, pessoal. Quantas pessoas hoje em dia vivem assim? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim